Então tá, pessoal, beleza? Aqui é o professor Diego Marques. Vamos dar uma olhadinha no simulado de espanhol que rolou aí, simulado URGS, né? Simulado 2017, preparando para URGS 2018. Então, passeando um pouquinho aí pela prova, vendo o que a gente conseguiu trabalhar com vocês nessas questões, nessas 25 questões, que obviamente a prova da URGS também vai trabalhar lá no dia do teu vestibular. Mas só para a gente poder entender, lembra que o padrão, 3 textos, tá? Geralmente 3 textos envolvendo ali alguma questão mais de atualidade, algum texto geralmente mais informativo, que é o padrão URGS, tá? No simulado de vocês encontraram ali vários 3 textinhos, mesmo padrão, mesmo esquema, e algumas questões aí que vale muito a pena a gente dar uma olhadinha e discutir um pouquinho a respeito delas, tranquilo? Então assim, ó, vamos começar com o primeiro texto, vocês têm em mãos aí o texto, eu coloquei aqui na tela só para a gente dar uma olhada, tá? Só para vocês se antenarem em algumas coisas, talvez eu precise aqui apontar um item ou outro, mas eu queria que vocês acompanhassem a leitura comigo pelo material de vocês, tranquilo? Então eu vou começar a leitura dizendo assim, ó, o primeiro texto, ele refere-se às questões de 26, basicamente, até a questão número 33, então da 26 a 33, envolvendo o primeiro texto, tranquilo? Então diz assim, ó, muchos expertos recomiendan no dar a los hijos un móvil inteligente con acceso a Internet hasta los 14 años. Un niño de 10 años no necesita un móvil porque suele estar en casa o en el colegio y está permanentemente localizado. Además, si tuviera un móvil, la pregunta sería ¿a qué servicios puede acceder desde el móvil? Básicamente aplicaciones de redes sociales y mensajería. ¿Y a qué peligros estaría expuesto? Por ejemplo, entre los menores de edad es frecuente el ciberacoso, en el que las burlas, insultos y amenazas de unos menores a otros ya no se limitan al colegio y al horario escolar, sino que se extienden a las redes sociales durante todo el día. Vamos parar por aqui, dar uma traduzida em alguns elementos. Então diz assim, ó, muitos expertos, lembra que expertos, ó, significa especialista, tá? Perito em alguma coisa. Então, muitos especialistas recomendam não dar aos filhos um móvel inteligente. Quando a gente fala de móvel, aqui estamos falando de celulares. Celulares inteligentes, famosos smartphones, com acesso à internet, até os 14 anos. Uma criança de 10 anos não precisa de um telefone, porque suele, olha a palavrinha que apareceu aqui, ó. Não necessita um móvel porque suele. Suele significa costuma, tá? Então já fica ligado porque tem uma questãozinha falando dele. É o verbo soler, tá? Significa costuma. Estar em casa ou no colégio. E está permanentemente localizado. Ou seja, via de regra não tem necessidade dele ter um smartphone. Además, que significa além disso, ó. Ó o además aqui, ó. Além disso. Se tivesse um telefone, a pergunta seria a que serviços ou para que serviços pode acessar a partir do telefone móvel, ou seja, a partir do celular, que basicamente seriam aplicações de redes sociais e mensagens, certo? E a que perigos estaria exposto? Por exemplo, entre os menores de idade é muito frequente o ciberacoso. O que seria isso? Basicamente aquela ideia de cyberbullying, ou seja, utilizar de alguma forma as redes sociais ou a internet para, de certa forma, fazer o que, ó? Em que as burlas, insultos ou ameaças, ou seja, insultos, ameaças e burlas, que seriam chacotas ou deboches, ou alguma coisa nesse sentido. De uns menores a outros. Então, alguns menores vão fazer isso com outros. Então, de repente, a rede social vai acabar proporcionando isso para eles, tá? Vai facilitar esse tipo de coisa. E já não se limitam ao colégio e ao horário escolar. Então, o que ele está te dizendo? Ele está dizendo que não é só no momento da escola, tá? No horário escolar ou até mesmo no ambiente do colégio que isso acontece. No próprio cyberespaço acaba acontecendo também, tranquilo? Então ele diz, ó, insultos, ameaças de uns menores a outros já não se limitam ao colégio e horário escolar, mas sim que se estendem às redes sociais durante todo o dia. Então, basicamente, as redes sociais ao longo do dia, não mais em horário somente do colégio, perfeito? Por outro lado, por outra parte, há um risco. Então, vamos seguir a leitura dizendo assim, ó. Por otra parte, hay un riesgo que no tiene que ver con ser víctima de un delito, sino con su desarrollo personal, físico, psicológico, individual o social. Y es la excesiva dependencia del móvil que puede terminar en un trastorno grave o adicción. Para por aqui, depois a gente segue. Por outro lado, há um
riesgo, ou seja, um risco, que não tem que ver com ser vítima de um delito, mas com o seu desenvolvimento pessoal, físico, psicológico, individual, social. E é a excessiva dependência do telefone móvel, do celular, que pode terminar em um transtorno grave ou adicción, ou seja, adição. Essa adição será dito, cuidado, a ideia de vício, tá, pessoal? Fiquem ligados com isso. Pero que mucho antes já resulta preocupante, porque denota uma falta de autocontrol e autoorganização del tiempo e de las tareas que debe hacer, de estudio y de ocio. Frente a ello, el mejor control parental no es el tecnológico, sino la educación, la confianza, la comunicación desde pequeños. Então ele segue dizendo, mas que muito antes já resulta preocupante, porque denota uma falta de autocontrole, autoorganização do tempo e das tarefas que deve fazer. Quais são essas tarefas? Estudo e de lazer. Ócio, lazer. Frente a isso, ou seja, a esse possível transtorno, tá? O melhor controle parental tem a ver com pais, tá? Não é o tecnológico, mas a educação. Repara que ele está te dizendo que ele não está dizendo o seguinte, ó, não é não dar a tecnologia para o filho, não é limitar o filho, não é bisbilhotar o filho com as tecnologias, e sim a educação, a confiança e a comunicação desde pequenos. Fechou? Beleza, então? Fechou o texto? Tá. O que a gente vai fazer agora? Vamos para as questões. Primeira questão, questão número 26, tá? O que ele pede pra gente? Um dos seguintes enunciados resulta incompatível. Olha só, ele quer aquela que não condiz, te liga, tá? Com o afirmado no texto. Então diz assim, ó, além do acoso escolar, ou seja, além disso, além dessa violência escolar, dessa brincadeira, desse deboche no ambiente escolar, as crianças estão expostas ao acoso nas redes sociais, certinho? Ele fala lá no texto, ele fala em cyberacoso, lembra disso? Um niño que depende excessivamente do móvel pode desenvolver uma conduta aditiva. Também ele fala isso. Ele fala que era um problema, que vê, ó, olha aqui. Ó, mas que seu desenvolvimento pessoal e é a excessiva dependência do telefone que pode terminar em um transtorno grave ou adição, ou seja, vício. Perfeito? Letra C. Os especialistas recomendam aos pais dar um telefone a seus filhos recém aos 14 anos ou a partir dos 14 anos. Deixa ela quietinha ali. As crianças com telefone móvel, né, o telefone celular, acessam aplicações de redes sociais e de mensageria, ou seja, de mensagens. Fala isso também, né? Acho que é bem barbadinha. Olha aqui, ó. Basicamente, aplicações de redes sociais e de mensagem. Fechou? E a última, ele diz assim, ó, frente aos perigos da internet, os pais devem espiar digitalmente as crianças. Repare que a letra C diz que os especialistas recomendam aos pais dar um telefone celular aos seus filhos quando completam ou a partir dos 14 anos. Esse recém tem a ideia de a partir de. Repara que está correto, ó, quando ele diz assim, ó, muitos especialistas recomendam não dar aos filhos um telefone móvel inteligente, ou seja, smartphone, até os 14 anos. Então aquela vai ser uma data, a partir dos 14 anos. E a última diz assim, ó, frente aos perigos da internet, os pais devem espiar digitalmente os filhos. Pelo contrário, olha o que ele fala lá no finalzinho. Ó, frente a isso, a esse descontrole total, o melhor controle dos pais não é tecnológico, é a educação, confiança e comunicação. Por isso que a resposta adequada é a letra E, por quê? Porque está incompatível com o texto. 26 foi? Questão 27 então, pessoal. Sobre a conjunção adversativa sino, que aparece lá na linha 15 do texto de vocês. Presta atenção que ele está pedindo, não é correto afirmar. Ou seja, ele quer aquela que é incorreta. Então, como uma conjunção adversativa, a palavra sino é um recurso linguístico com o que se pode contrapor orações. A letra A está correta por quê, pessoal? O sino ele é uma conjunção adversativa. E o sino, justamente sendo adversativa, ele vai contrapor duas orações. Lembra que a conjunção, qualquer conjunção, conecta orações, perfeito? E essa conexão de orações, ela também estabelece uma relação de sentido. Qual é a relação de sentido de uma adversativa? De oposição, contrapor orações. Então a letra A está correta, ele quer a incorreta.
A letra B diz que é possível substituí-la pela conjunção pero. Cuidado, o pero, de certa maneira, ele não vai poder substituir sem alterar sentido, tá? E ele está me dizendo o quê? É possível substituir pela conjunção pero. Verdadeiro. Sem sofrer mudança de sentido. Não é. Quando eu troco o pero pelo sino, existe uma mudança sim de significado, tá? Cuidado. Existe ali uma ideia de oposição total ou de ressalva. Então, se eu colocar o pero, basicamente o pero vai te trazer uma ideia total de exclusão, certo? Já o sino é uma ideia de ressalva naquele caso. Não significa que em outros momentos o sino não possa ter uma ideia de total oposição, perfeito? O uso da conjunção sino requer uma negação na primeira oração, perfeito, perfeito. Tá? Ele requer, se vocês observarem lá no textinho, é esse sino aqui, ó. Há um risco que não tem que ver com ser vítima de um delito, sino com seu desenvolvimento personal. Ou seja, há um risco que não tem. Ó, o no aqui, ó. Primeira oraçãozinha negativa, perfeito. Tá? A letra D diz, usamos a conjunção sino para demonstrar contradição de ideias. Está perfeito, basicamente é a mesma coisa que falar na letra A. A ideia de oposição, a ideia de adversidade. E a letra E diz que a conjunção sino tem valor exclusivo, ou seja, indica a exclusão. É aquela ideia de ressalva, não é total oposição, mas uma ideia de exclusão de alguma outra coisa. Então, a ideia de ressalva. Corretíssimo também, a única que não está 100% correta seria a letra B. Lembra que o pero e o sino eles vão ter uma mudançazinha de significado, então eles não podem ser trocados sem mudança de sentido, tá, pessoal? Então toma cuidado com a questãozinha número 27, beleza? 26 foi, 27 foi, questãozinha número 28. Ele pergunta, a palavra ello, lá na linha 22 do texto, se refere a quê? Se vocês forem lá na linha 22, tem assim, ó, um pouco antes da linha 22, tem um parágrafo imenso ali, começa lá na linha 14. Diz assim, ó, por outra parte, há um risco que não tem que ver com ser vítima de um delito, sino com seu desenvolvimento personal e é a excessiva dependência do móvel que pode terminar em um transtorno grave ou adicção, pero que muito antes já resulta preocupante porque denota uma falta de autocontrol e auto-organização do tempo e das tarefas. Frente a quê? Frente a isso tudo. Isso tudo o quê? A excessiva dependência do telefone por parte dos jovens que pode terminar em um transtorno grave ou um vício. Ou seja, é o que está começando lá na linhazinha 14, 15, 16, por ali, vai até a linha 18 mais ou menos, essa primeira ideia, essa ideia é mais importante. Então, o ello, que significa isso, na linha 22, está retomando a primeira partezinha, resposta certa da letra A. Fechou? Questão 29, pessoal. Aqui a gente já começa com uma questãozinha mais direta de gramática. A gente viu o sino, que era uma questão de gramática também, mas pegando ali aquela parte de semântica, interpretação de texto, agora é basicamente uma questão pura de gramática. Então a gente tem na questão número 29 o seguinte: se as formas verbais tuviera, seria e estaria, estivessem no presente do indicativo na terceira pessoa do singular, como é que ficariam suas formas correspondentes? Vou aproveitar um pouquinho o quadro para a gente trabalhar. Tuviera é o verbo tener, certo? Como é que ficaria o verbo tener no presente do indicativo? Ficaria assim, ó. Yo tengo. Tu tienes. Él ou ella ou usted, abreviação UD, ficaria tiene. Essa é a forma que nos interessa. Por quê? Porque ele está justamente pedindo, entre parênteses, terceira pessoa do singular. Repara aqui, ó, na terceira pessoa do singular. Então, a primeira forma do tuviera, que é o verbo tener, tuviera está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Ele está te pedindo no presente do indicativo. Então, o verbo tener, terceira pessoa do singular, ficaria tiene. Perfeito? Aqui a gente já elimina letra B, letra C, letra D e letra D e letra E. Repara que basicamente já respondeu a questão, mas vamos nas outras. Seria é o verbo ser. Ficaria yo soy, tu eres, él es. Ó, soy, eres, es. Eu sou, tu és, ele é. Cuidado, tá? Que no português é és, o tu, e aqui é. No espanhol, yo soy, tu eres, él es. Perfeito? Então, ó, letra A, es.
E verbo estaria, que seria o verbo estar. O verbo estar, eu estou. Tu estás. Ele está. Então, ele pede terceira pessoa do singular de todos esses verbos, no presente do indicativo. Resposta certa, não tem outra, a não ser a letra A. Perfeito? Seguimos. Questãozinha número 30. Repara que a questão número 30 está pedindo o seguinte, ó, a palavra suele indica o quê? Na verdade, a palavra suele, tá? É o verbo soler, pessoal. E suele está conjugado, flexionado. Soler significa acostumar. Acostumar. Suele, costumam. Suele, costumam. Perfeito? Repare que ele não está te pedindo a tradução da palavra, a tradução do verbo. Ele está te pedindo a ideia que ele te traz. Então vamos ver o que tem de alternativa para a gente. Suele significa desejo, restrição, hábito, expectativa ou condição. Para aí, se a tradução da palavra do verbo soler é costumar ou costume, lembra? Significa que é mais parecido com o quê? Hábito, né? Resposta certa, letra C, por uma questão de significado. Fechou? Depois, cuida com a palavrinha suele, tá? Aparece muito pelas provas. E às vezes aparece no seu plural, tá? Suele é terceira pessoa do singular. Suelen. Terceira pessoa do plural. Ustedes, ellos ou ellas. Não é suelen, tá? Te liga, é suelen. Beleza? Questão número 31. 30 já foi. Questão número 31, ele pede um antônimo da palavra transtorno que aparece na linha 18 do teu texto. Ok? Aqui, basicamente, questão de vocabulário. Né? Não tem muito que a gente fazer. O oposto da ideia de transtorno, que no teu texto tem a ver com desordem, algo que não está organizado, resposta certa, letra E. Lembra que antônimo significa ideia oposta, sinônimo, ideia semelhante. Cuidem com esses pequenos termos, porque às vezes a gente não se dá conta que, por mais óbvio que pareça, a gente passa batido, a gente passa correndo e às vezes marca uma alternativa que não tem relação. A gente está muito acostumado com a ideia de sinônimo, tá? Cuida que muitas vezes a prova pode apresentar para vocês. Ideia oposta, aparece. La idea opuesta a tal palavra. El antônimo ou un antônimo possível. Então, cuidado com esse tipo de pegadinha que às vezes a prova faz com vocês. Perfeito? Questãozinha número 32, questão de acentuação. Isso aqui tu tem que cuidar bastante, tá? Vamos colocar aqui algumas coisinhas para a gente trabalhar. Pensa assim, ó. Considere as seguintes afirmações sobre as regras de acentuação. Número 1. As palavras además e dia são acentuadas, pois obedecem à mesma regra de acentuação. Cuidado, errado, tá? Por que essa afirmativa está errada? Se eu pegasse a palavra además e fizesse a separação silábica da palavra además, además. Lembra da aula de acentuação? Ó, última sílaba tônica eu vou chamar de quê? De aguda. E as agudas no espanhol, para serem acentuadas graficamente, elas precisam terminar em N, em S ou em vogal. Perfeito. Então, además é acentuada por essa regra. Só que a palavra dia, meus amores, olha aqui. O que aconteceu com a palavra dia? Lembra que o I é fraco e o A é forte. Mas o I está acentuado. Então ele deixa de ser fraca e passa a ser uma forte. Ou seja, eu separo porque eu tenho duas fortes. Quando eu separo, eu tenho um hiato. E esse hiato, ele é provocado pelo acento. O que me diz que essa palavra é acentuada pela regra do hiato. Lembra que a regra do hiato é quando eu tenho um I ou U acentuados com vogais antes ou vogais depois, tá? Lembra que no português funciona diferente um pouquinho isso aqui. No espanhol sempre vai aparecer o I ou U acentuado quando eles forem fortes. Então a número 1 está errada. Número 2, a palavra que é acentuada por ser uma aguda terminada em vogal. Errado, meus amores. A palavra que, ela vai ser acentuada para se diferenciar do seu que pronome relativo. Então esse que está numa pergunta ou numa exclamação direta ou indireta, este acento é chamado de diacrítico, ou também chamado de diferencial. Ok? Então
Então é chamado de diacrítico ou diferencial, para justamente diferenciar duas palavras iguais na escrita. Perfeito? Terceira, a palavra físico e vítima se tratam de palavras esdrúxulas, por isso são acentuadas pela mesma regra. Bom, né, não temos o que fazer, só pode ser essa verdadeira. Lembra que físico e vítima tem a terceira sílaba tônica. As esdrúxulas no espanhol são as equivalentes às proparoxítonas do português. E da mesma forma que a língua portuguesa, todas são acentuadas. Fechou? Então olha ali, ó. Resposta certa, somente a questão número 3. Fechou? E a última questãozinha desse primeiro texto, a expressão burlas pode traduzir-se ao português por. Então a palavra burlas, burlar em espanhol, significa chacota, deboche. Beleza? Então, questãozinha número 33, resposta letra C. Fechamos as primeiras questões do primeiro texto. As primeiras questões que referem-se ao primeiro texto. Belezinha?